Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Elaine Cristina Trindade Silva. Estou aqui gravando esse pequeno vídeo para informar os irmãos que Jesus me curou de um cisto sebáceo que eu tinha, né? E esse cisto estava inflamado. E esse cisto, irmãos, ele estava bem grande, enorme, me incomodando, dolorido. Eu não conseguia dormir à noite, que ele latejava, doloria, né? E eu fui no médico, o médico, antes desse cisto inflamar, o médico tinha feito uma pequena cirurgia, mas esse cisto voltou. Aí ele infeccionou bem, sabe? Infeccionou mesmo, ficou horrível mesmo, ficou enorme, aquele caroço enorme no meio da minha barriga, me incomodava, doloria, sabe? Aí um dia eu peguei e senti de Deus, né? De lá na casa da minha irmã Lucimara, e a minha irmã Lucimara pegou, né, e olhou pra mim, orou, uma menina de fé também, uma mulher de fé, uma mulher de Deus, de fé, orou e falou assim pra mim que Deus ia me dar vitória, né, que Deus ia colocar aquele cisto, aquela impureza, tudo pra fora. Aí, quando foi no outro dia, eu senti de Deus de ligar, né, o pastor Marcos Venâncios, né? Pastor Marco Venâncios, da Igreja Pentecostal Maravilhas de Jesus, né, irmãos? Então, e ali ele ligou para mim, né? Ele perguntou para mim o que eu tinha, aí eu falei para ele, né, que eu tava com problema, né, com esse cisto, e esse cisto tava me incomodando muito, irmãos. Aí ele pegou e falou assim: irmã, quanto tempo você tá com esse cisto? E eu, irmão, já tava com esse cisto há 8 anos ou para mais. Assim, de 8 a 9 anos que eu tava com esse cisto na minha barriga, né? Então, esse cisto tava inflamado, bem dolorido, tava me incomodando. Aí, um dia eu fui na Deus e Amor, aí eu fui revelada. A irmã da Deus e Amor lá, né? Deus revelou para ela que era um caroço maligno, que se eu cresce, que Deus ia me dar vitória. Aí Deus usou, né, o pastor Marcos Venâncios, da Igreja Pentecostal Maravilha de Jesus, para orar por mim. Aí ele falava para mim colocar a mão em cima desse cisto e apertar. Aí na hora que ele começou a orar, eu estava sentindo muita dor. Mas aí, quando ele começou a fazer a oração, aquela dor sumiu, aquela dor foi embora. Aí ele terminou de orar e perguntou para mim se estava dolorida. Eu falei que não. Aí ele falou assim para mim: então, irmã, aperta de novo que nós vamos fazer mais uma oração. Aí a gente pegou, né? Eu apertei a minha barriga novamente no lugar da enfermidade. Aí ele começou a orar e ali ele orou, né? E eu apertei, e não doía mais. Aí ele falou assim: irmã Elaine, se você crê, Deus está te curando hoje, Deus está te dando vitória. Você crê, irmã Elaine? Eu falei: eu creio, em nome de Jesus eu creio. Aí ele falou assim: então receba a tua vitória, irmã, porque Jesus vai te curar, viu? Creia. Aí eu falei: não, eu creio sim, pastor, em nome de Jesus eu creio. Aí, irmãos, quando foi no outro dia, eu entrei no meu quarto, né, para orar. Aí Jesus, ele confirmou, falou para mim que ele tinha me curado, né? Eu tava ali orando em espírito, falando com Deus, né? Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim que ele tava me curando, que ele tava confirmando a vitória, a oração do servo dele, que ele tava me curando porque e essa enfermidade nunca mais ia voltar. E Deus ia deixar só um sinal, irmão. Só um sinal. E de fato, Jesus deixou só um sinal mesmo daquele cisto. Só eu e meu marido sabia como que tava. Tava enorme, tava inflamado, aquele caroço estufado para frente. Mostrei para minha vizinha aqui, né? Para a irmã Joana, que ela é mãe da Juliana Tavares e da Luciana Tavares e da Ana Tavares, né? Que sempre tá assistindo aí as lives do pastor, né? Então, ela mesmo viu, ela falou: nossa, como que tá feio, né? Eu falei: tá feio. Aí, depois que Jesus me curou, irmã, meu marido olhou e falou: meu Deus, nem parece, hein? Curou mesmo. Irmãos, aí depois passou 2 dias que eu tinha orado, que o pastor Venâncio tinha orado, que o pastor Marcos Venâncio tinha orado, secou. Eu vou mostrar aqui para os irmãos ver.
que eu não tô mentindo. Ó, irmãos, me perdoa que eu tô coçando o olho aqui, deu uma coceira aqui no meu olho. Então, irmãos, Jesus me curou, pela honra e a glória do Senhor Jesus eu fui curada. Glória a Deus, através da oração desse homem de Deus, né? O pastor Marcos Venâncio, ele é um homem de Deus, é um homem de oração. Os irmãos podem crer, irmãos, que quando ele ligar, ele orar por você, irmãos, vocês têm que crer mesmo, porque Deus não opera na dúvida. Nós não podemos ter dúvida na hora da oração, na hora que está ali recebendo a oração, irmãos. Nós não podemos ter dúvida, tá bom, irmãos? Eu vou mostrar aqui para os irmãos o milagre que Deus fez, tá, irmãos? Eu vou pedir licença para os irmãos aqui, que eu vou erguer um pouco a minha blusa. Eu vou mostrar bem no meio da minha barriga. Aqui, irmãos, ó. Ó, dá para os irmãos ver aí, ó. Aqui, ó, irmãos, ó. Ó o milagre de Deus aí, ó. Tá vendo? Deus deixou só o sinal, ó. Tá vendo, irmãos? Só ficou o sinal, ó. Bem aqui no meio, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Só ficou o sinal, ó. Não dói, ó. Ó, eu posso apertar lá no fundo, ó. Lá no fundo que não dói mais. Glória a Deus, aleluia, ó. Ó, Jesus me curou. Esse caroço, irmãos, estava enorme, enorme, enorme. Bem inflamado mesmo. Deus me curou pela honra e a glória do Senhor Jesus, viu, irmãos? Glória a Deus, Deus me curou. Então, irmãos, você creia nas orações do pastor Marcos Venâncio, da igreja Pentecostal Maravilhas de Jesus, tá bom? E creia, irmãos, creia na oração desse servo, porque ele é um homem humilde, é um homem que está sempre na oração ali, né? Quando ele ligar para vocês para orar, vocês têm que crer. O milagre só acontece para aqueles que creem, irmãos, e a gente tem que crer. E também pela fé dele, porque ele tem muita fé, né? O pastor tem muita fé também. Então eu vou deixar aqui, ó, o contato do pastor. O zap dele é 018 98 018 98102 2017, né, irmãos? E também tem o 018 981 47 6119, viu, irmãos? O irmão, se quiser aí, ó, ligar pro pastor, né? O pastor tá orando pela vida dos irmãos aí com enfermidade. Se vocês conhecem alguém com enfermidade que não tem mais jeito, que foi desenganado pelo médico, que os médicos falou assim que não tem mais jeito, né? Que tá desenganado, uma pessoa que você vê que tá sofrendo a enfermidade, então os irmãos ligam, ó, 018 98102 2017 ou 018 981 47 6119, tá bom, irmãos? E os irmãos ficam na paz do Senhor Jesus. Esse é o meu testemunho, esse milagre que Deus fez na minha vida. E tem muitos e muitos aí, irmãos, que Deus tem feito na minha vida, né? Mas esse foi que, através da oração do Senhor, do servo do Senhor, o pastor Marcos Venâncio, da igreja Pentecostal As Maravilhas de Jesus. Tá bom, irmãos? E você, irmãos, que puder contribuir para ajudar esta obra, ajuda, irmãos. Ajuda, porque essa obra é de Deus, esta obra é de Deus, este homem é de Deus, irmãos. Amém? O que você sentir, irmãos, de dar dízimo, o propósito, né? Se você sentir de ajudar essa obra, e que seja material também, irmãos, porque ele vai precisar. O pastor vai precisar de tijolo, cimento, vai precisar de areia, vai precisar de pedra, de ferro. O que você puder ajudar, irmão, ajuda, porque essa obra é de Deus. Amém? Hoje, no mundo de hoje que nós estamos vivendo, é muito difícil você encontrar uma igreja da doutrina, uma igreja que respeita mesmo, né? Uma igreja ali que você tá na presença de Deus, que tá ali orando, buscando, jejuando pelas almas. Então, irmãos, ajuda esta obra. Em nome de Jesus, ajuda, irmãos. Amém? Fica todos na paz do Senhor Jesus.